Voltei! Vamos lá. Trabalho focado. Agora sim, de verdade, vamos focar aqui no trabalho. Eu fiz algumas anotações, tá bom? Porque nem tudo eu vou lembrar de cabeça, porque aqui tem bastante termos bem técnicos, então eu tive que fazer essas anotações para poder não falhar com nenhuma ideia, tá bom? Para vocês seguirem à risca tudo que eu tô falando aqui. Caso vocês não queiram estar ouvindo o podcast, tá? Vou deixar de novo a descrição aqui neste vídeo, se vocês não viram do outro. Por favor, vejam desse. É 48 minutos de áudio, mas eles valem a pena, tá bom? Então, esse do trabalho focado, ele é de uma metodologia do Cal Newport. É de um livro, na verdade a metodologia não é exclusiva dele, tá bom? Ouvem o podcast, vocês vão entender mais. Eu não vou ficar falando aqui, vou deixar vocês mais curiosos. O que consiste, né, o trabalho focado? Então, basicamente, são as atividades focadas livre de distrações. Então, tudo que você vai fazer, você não pode ter distração nenhuma, tá bom? Ele vai ampliar a sua capacidade cognitiva, ou seja, ele vai te deixar mais inteligente. Foi assim que eu finalizei o último vídeo, falando sobre a tal da inteligência japonesa, né? Que o pessoal fala, japonês é mais inteligente. O método que eles utilizam, né, faz com que eles fiquem mais inteligentes. Vai criar mais valor, ou seja, você vai ser uma pessoa, tô vendo aqui a bateria do meu celular, vai deixar você uma pessoa, é claro que mais inteligente, mais focada, porque você vai prestar mais atenção naquilo que você está fazendo, você vai aprender muito mais, então logo você vai gerar muito mais valor para o seu próprio trabalho, tá bom? Aqui ele fala, cria barreiras entre você e sua concorrência. Aí já fala tudo. Como você vai trabalhar mais focado, prestando mais atenção, aprendendo mais, otimizando mais o seu trabalho. E detalhe, você com certeza vai executar muito mais rápido, qualquer que seja a sua atividade, você vai estar um passo à frente do seu concorrente. É aquele tal do passo à frente que todo mundo deseja estar, tá? Então é isso, você está focado naquela atividade, você está focado naquele projeto, e você, quando está focado, né, em uma atividade, você termina ela muito mais rápido, logo você fica à frente de todos, não só do concorrente, mas você fica sim à frente de todos ao seu redor. Isso é muito legal, entendeu? Você sempre vai estar um passo à frente. O tão desejado passo à frente, tá? Consiste em você estar focado naquilo que você está fazendo, tá bom? Aí, como o trabalho focado ele é uma ciência, né? Não é só um blá blá blá. Existem os cientistas, né? Os neurocientistas, eles explicam como é que isso funciona lá no nosso cérebro, tá bom? E eu, como biomédica, óbvio que não vou deixar de falar dessa parte, eu sempre misturo os assuntos. E aqui eu vou ler para vocês, porque é um apanhado de informação, tá bom? Então vamos lá, ele se resume em circuitos cerebrais. Vocês sabem o que são circuitos cerebrais, né? Vocês já devem ter visto, meu cabelo tá caindo absurdo. Vocês já devem ter visto aí em algum lugar, na televisão, os neurônios, né? Que tem todos aqueles... nem lembro mais o nome direito dos dendritos, não sei. Tem aquelas mãozinhas lá que fica assim, aí emite choquezinhos, raiozinho que vai se comunicar com outro, que vai se comunicar com outro e tudo mais. Vou colocar uma figura aqui para vocês verem como que é o neurônio. Então, você imagina lá toda aquela rede curto-circuita no nosso cérebro feminino, mas ele consiste nessa rede. Esses bracinhos, né, que a gente vê dos neurônios, eles são chamados de... Eles são os bracinhos, assim... Em volta deles tem uma camadinha, né, uma camada protetora que a gente chama de mielina, tá bom? É a mielina que vai fazer com que você tenha conexão com outro neurônio, né, de forma mais otimizada. Então, se você pensar num fio, né, na elétrica, se você pensar no fio, a gente tem lá o fio de cobre, né, os fiozinhos de cobre, ele tem lá uma camada que tem a proteção do fio para não dar esse choque para fora, ou seja, não dar curto-circuito em outros fios. E ao mesmo tempo, tem alguns cabos que ele tem uma proteção em volta que ele vai otimizar essa transmissão, entendeu?
Então, basicamente, seria isso. Então, imagina né, os nossos neurônios, que a gente tem lá os fiozinhos de cobre e aquela camadinha de proteção, tá? Essa camada de proteção a gente chama de mielina. Ela é uma camada de tecido adiposo. Tecido adiposo é um tecido com gordura, então é basicamente gordura mesmo, gordura, tá? Vocês vão entender, óleo, gordura, adiposo, tá bom? Que cresce em torno dos neurônios, então ele vai crescer em volta desses bracinhos que a gente chama de mielina. Ele age como um isolante, tá? Aí, de novo, a comparação que eu fiz aqui do fio elétrico, né, que tem a camada lá de borracha, que vai agir como um isolante para o mundo externo. Que age como um isolante que permite as células funcionarem de formas mais rápidas e claras. E aí tem um papel crucial na ciência da auto-performance. É uma palavra que eu não usei aqui ainda. Auto-performance. Trabalho focado significa você trabalhar com uma auto-performance. Quando você vê os esportistas, né, os grandes esportistas, grandes empresários, pessoas que... Dá um exemplo aqui do Bill Gates, por exemplo. Pessoas que atingem uma auto-performance no seu trabalho profissional, elas trabalham muito com essa coisa do trabalho focado, tá bom? Elas focam naquela tarefa, elas trabalham com o tempo, etc. Aqui eu vou falar das técnicas. Elas utilizam o trabalho focado, que também é conhecido como auto-performance. Então, você quer atingir uma auto-performance em determinada área da sua vida, você tem que trabalhar focado nela, e aí você utiliza desses métodos, tá bom? Vamos continuar aqui com um conceito médico que eu acho muito legal. Então, vocês entenderam lá, né, o neurônio, papapá, que a bainha tal, cresce a mielina. Por que eu tô explicando tudo isso? Logo, até o final vocês vão entender. Então, vamos lá. À medida que você melhora, que você desenvolve o trabalho focado, olha que coisa... Cara, isso é muito legal. É que nem músculo. Quanto mais você trabalha o músculo, mais forte você vai ficar. A mielina é exatamente isso, né? Quanto mais você tem esse trabalho focado, que você trabalha, né? Focado naquela atividade, vai aumentar a mielinização. Ou seja, se você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa bem mielinizada. Demorou pra eu conseguir falar isso sem enrolar a língua. Significa que você está bem mielinizado. Olha só. Eu acho o máximo isso, gente. Eu estudei essa área, né? Então eu sou suspeita. Mas é isso. De fato, você vai estar mudando o seu corpo para essa auto-performance do seu trabalho externo. É muito legal isso. Então você desenvolve, você vai ter esse aumento de mielina, os seus neurônios vão conseguir se comunicar de forma muito mais rápida. Entendeu? Então, óbvio que você vai ficar muito mais inteligente, você vai ficar, sabe, ligeiro em tudo que tá acontecendo. Então, para continuar a frase aqui, para não perder o contexto, né, você melhora à medida que desenvolve, né, mais mielina em torno dos neurônios relevantes, que a gente chama de neurônios relevantes, permitindo disparar o circuito correspondente mais facilmente e com mais eficácia, né? Ou seja, o seu pensamento chega naquele ponto muito mais rápido. Ou seja, ser ótimo em alguma coisa é estar bem mielinizado, né? Então, ao concentrar-se intensamente em uma habilidade específica, você força o circuito relevante a disparar repetidamente de forma isolada. Esse uso repetitivo de circuito específico desencadeia células chamadas de oligodendrócitos. É longo esse nome, né? Para começar a envolver camadas de mielina em torno do seu circuito, solidificando a habilidade em questão. Fala, Mayra do céu, volta a fita. Volta a fita. Eu vou repetir de novo, pausadamente, e explicando esse parágrafo. Ao concentrar-se intensivamente em uma habilidade específica, você força o seu circuito relevante. Então, você vai estar forçando o seu cérebro lá a disparar repetidamente de forma isolada. O que isso significa? Que você tem um alvo na sua frente e você força ele a seguir esse alvo de uma única vez, sem com que ele fique dando voltas. Ele vai, pronto, acabou. É isso, tá bom? Basicamente foi isso que ele falou.
esse uso repetitivo, ou seja, sempre que você estiver trabalhando focadamente, a gente tem vários circuitos no nosso cérebro, um que cuida da fala, o outro que, quando a gente fala em circuito relevante, né, neurônios relevantes, é um que cuida mais da fala, o outro que cuida mais da nossa audição e por aí vai. A gente tem um circuito relevante para o aprendizado, tá bom? Então a gente tem que trabalhar com ele, a gente tem que deixar ele reforçado. E essa forma de você trabalhar focado faz ele ficar com músculos fortes lá dentro, tá bom? Então é isso. Então quando você tá aprendendo, sei lá, uma conta matemática, se você ficar fazendo, repetindo aquela tarefa, focando, melhorando o seu tempo naquilo, o seu neurônio ele vai resolver aquele problema de forma muito rápida. Ele não vai ficar dando voltas, ele não vai ficar passeando no seu cérebro, ele vai direto na solução, entendeu? Ou seja, você trabalhou para aquilo acontecer e aí ele já sabe o caminho que ele tem que tomar, ele vai muito mais rápido. Basicamente é isso, tá bom? Aí vamos lá. Então esse uso repetitivo de circuito específico desencadeia. Aí que tá. Quem que vai estar criando essa camada de mielina em volta, fazendo com que o caminho seja mais rápido, é esse tal de oligodendrócito, que é um nome muito difícil mesmo, é longo. É uma célula em que vai construir essa camada de mielina, fazendo com que as suas ideias cheguem mais rápido onde elas precisam, né? Aliás, que a solução do problema aconteça mais rápido, tá bom? Basicamente é isso. Ou seja, né? Portanto, o motivo pela qual é importante você concentrar-se intensamente na tarefa, evitando qualquer tipo de distração, é porque essa é a única maneira de isolar os circuitos neural relevantes. E é o suficiente para desencadear a mielinização, ou seja, você só vai conseguir melhorar a sua performance cerebral, a sua mielinização, se você trabalhar focada, entendeu? Então, a partir do momento que você começa a trabalhar focada, você melhora, assim, o físico, você vai criar músculos cerebrais, né? Basicamente, seria essa analogia para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. É que nem academia. Se eu sou uma pessoa sedentária, eu vou subir uma escada e eu vou ficar... É que nem aqui, ó, eu sou sedentária. Eu tô falando com vocês, eu já tô aqui assim, ó, cansada, puxando o ar. Eu sou sedentária. Isso mostra o quanto eu sou sedentária. Se eu começo a praticar exercícios, eu consigo falar aqui por horas sem sentir esse cansaço, porque os meus músculos estão bem trabalhados. Então, basicamente é isso. Existem os músculos do corpo, em aspas, os músculos do cérebro, porque no cérebro não tem músculo, mas tem todas essas células aí que agem como se fosse, tá bom? Só para vocês entenderem essa analogia, tá? Então, vamos continuar. Né, tem mais. E para atingir esse estágio, que essa é a parte mais importante, como é que eu chego nisso tudo, como é que eu, né, coloco músculo no meu cérebro, vamos lá. Para atingir esse estágio, é preciso disciplina e rotina. É aquilo que eu gosto de falar. Eu sou chata pra caralho. De tanto que eu falo isso. As pessoas não têm rotina e elas não têm disciplina. Elas não têm. E quer ver resultado no final do mês. Vai vendo, né? Vai ter com muita sorte. E aí, conforme você pratica o método, você aperfeiçoa e chega no alto nível. Então, aí você consegue, chega lá no topo mesmo, de verdade. Pelo menos com aquela atividade que você faz. Tá bom? O que mais? Agora, vamos ver um dos métodos. Tá. Aqui, agora, entra exatamente na questão dos métodos. Tipo, tá bom, como é que eu faço tudo isso? Já entendi, é muito blá blá blá. Eu precisava dar esse conceito pra vocês pra mostrar que isso daqui não é muita historinha, tá bom? Tem todo um conceito assim, vocês vão gostar, vocês vão querer isso na cabeça de vocês. E outra coisa, vocês exercitarem, trabalhar dessa forma com o cérebro de vocês, muitos estudos também mostram que você... na sua velhice, você vai retardar ou provavelmente você vai estar diminuindo drasticamente a possibilidade de você ter aí o Alzheimer, que o Alzheimer, ele nada mais é do que a desmielinização, ou seja, você perde mielina. E conforme você vai perdendo mielina, ou seja, é como se seu cérebro estivesse
emagrecendo, quando ele perde a gordura. Quando você faz um exame de ressonância magnética, o cérebro ele se mostra atrofiado, por esse motivo que a pessoa perde não só a memória, mas como várias funções do corpo, levando a uma morte precoce, tá bom? Então é muito sério isso. E como é que se evita que ocorra essa desmielinização? É comer mais gordura? Óbvio que não, tá bom? Não é comer gordura. O cérebro precisa dela, mas não é comendo gordura que você vai, né, aumentar a sua inteligência. Não faça isso, gente. Como que você faz isso? Então, alguns estudos mostram que se você trabalha com os seus... Até então eu não tinha entendido essa relação. Quando eu estudei biomedicina, os professores falavam muito, quanto mais você faz cruzadinha, lê, estuda, ou seja, não para de aprender, mas o seu cérebro trabalha de forma mais eficaz e você elimina quase que 80% das chances, mesmo tendo hereditariedade na sua família, de ter o Alzheimer. Eu não consegui entender essa relação. Foi quando nesse podcast, eu tenho 10 anos formadas, ou 11 anos, tenho 10 anos de formação, li muitos livros, eu tenho livros médicos, então, nunca tinha relacionado isso. Foi quando ele falou, como que você aumenta a sua mielina? Cara, é trabalhando focado numa atividade, o seu cérebro trabalha ali, os oligodendrócitos é como se fossem pedreiros, e eles vão lá e constroem essa camada em volta, constroem a mielina. Isso é incrível, gente, é incrível. Então, ou seja, essas pessoas que teve mal de Alzheimer, se elas tivessem em alguma maneira trabalhado mais o cérebro delas de maneira focada, não é só trabalhei a vida inteira, não é isso, é trabalhar com o cérebro mesmo, não de forma automática, isso mudaria a vida delas? Com grande chance, sim. Se você olhar para as pessoas que têm, né, que sofrem do Alzheimer, geralmente são pessoas que teve pouco estudo, ou que em algum momento da vida delas, elas, deixaram de aprender atividades novas. É só você olhar o histórico dessa pessoa para trás, entendeu? São pessoas que, sei lá, só viveram a vida delas, só levaram a vida delas, tá bom? Eu sou esquecida mesmo e, sabe, pessoas que levam só a vida, assim, deixa a vida me levar. Infelizmente, se você olhar, é basicamente isso. Pessoas que trabalharam, foram muito trabalhadeiras, não estou dizendo que eram pessoas preguiçosas, isso nunca passou pela minha cabeça. Eu tenho um caso de um tio meu, da minha família, que tem essa doença, né? Eu tenho uma amiga minha que a mãe dela também tem essa doença, é muito sério, mas pessoas que trabalharam muito a vida inteira, mas elas trabalharam não com o psíquico delas, não com... Como que eu vou falar? Não sei nem como falar isso aqui. Elas não trabalharam com o cérebro delas, elas faziam tarefas que eram tarefas, assim, que você vai meio que de forma autônoma, entendeu? Você não pensa muito pra fazer. Que nem escovar o dente, sei lá, você só vai lá e escova o dente. Você não pensa que, eu tenho que escovar o dente, tá? Você não faz isso. Você faz isso de forma automática, entendeu? Então, basicamente, são pessoas que têm essas profissões assim, e ficam com essas doenças, não porque estão muito velhas, tá? Elas têm essas doenças precoces. Tem o caso das pessoas que já são muito velhinhas, e aí é normal que em algum momento o cérebro comece a sofrer essa atrofia, mas aí sim é devido à idade. Mas quando você tem esses casos em pessoas de 60 anos ou menos de 80 anos, é uma doença que surgiu de forma precoce na vida dela, tá bom? Então, basicamente, é por conta disso, ela não fez ginástica com o cérebro dela, tá bom? É triste, é muito chato falar nisso, talvez por isso que muitos acabam não falando, não fazendo essas analogias, porque é pesado, e como eu sempre falo nos meus vídeos, vai doer, né, o que eu vou falar, e isso dói, com certeza dói, tá bom? É uma pena essas pessoas terem chegado nisso, ninguém quer ficar com isso. Eu mesmo falo, gente, eu não quero morrer de Alzheimer, então se a solução é eu fazer tal atividade para eu não ter essa doença precoce, eu vou fazer. Uma coisa que eu, Mayra, ainda não tenho é disciplina com a academia, com o meu físico. Eu tenho a disciplina de alimentação, eu sei muito bem o que eu como, eu tomo muito cuidado com isso, mas a parte física mesmo eu ainda não tenho. Eu tô em pecado comigo. E eu sei que eu posso ter consequências em relação
a essa falta de atividade física. Então, se Deus me livre acontecer alguma coisa, eu não tenho ninguém pra culpar a não ser a mim mesma, tá bom? É isso. Ou seja, sempre a culpa é nossa. No final, sempre a culpa é nossa. Doa quem doer. Então, vamos lá. Métodos. Vamos para os métodos. Agora, vocês entenderam aqui o conceito do negócio. Agora, vamos para o método. Eu vou dividir o vídeo de novo, tá? Eu não sei... Aliás, eu não vou dividir, não. Ele vai continuar aqui. Quem quiser assistir, assiste. Quem quiser realmente aprender, vai ficar até o final, né? Divide você aí o tempo. Se você quiser dar uma pausa, parar pra ir no banheiro, qualquer coisa assim do tipo. E eu vou tomar uma água aqui. A gente vai continuar. O método, tá? Eu vou dar uma lida aqui pra vocês. Focar somente na sua tarefa, no tempo que você determinou, e dizer não para todo o resto. Olha só. Vai doer esse daqui também. Então você vai ter que falar não pra todo mundo. Você tá aqui, o telefone tá tocando, você vai falar mentalmente, né? Pra ele, não vou atender. Ah, tá, não sei o que acontecendo aqui. Não. Deleta o que tá acontecendo em volta de você. No ano passado, quando começou a quarentena, eu deletei a voz do meu marido. Foi difícil, porque toda hora ele ficava assim me chamando. Você tá fazendo? Você tá fazendo? Não sei o quê. Toda hora ele chamava pra alguma coisa e muitas vezes pra nada. Aquilo me irritava muito. Só que eu falei, cara, eu preciso me desligar, eu preciso não prestar atenção. Aí toda vez que ele me chamava, eu falava pra mim mesma, ele não está me chamando, ele não está me chamando, ele não está me chamando. Chegou um momento em que ele chamava, olha, vai vendo a cena, ele chamava e eu levava horas pra responder. E quando eu ia responder, ele falava, você tá com delay? E eu ficava parada assim, tipo, eu escutava, não é que eu não escutava, veja bem, eu escutava ele chamando, mas eu, sei lá, aquilo não me incomodava e eu não sentia a necessidade de responder, aquilo não me incomodava em nada, era como se ele não estivesse me chamando, apesar de eu estar ouvindo. Então eu consegui virar a chavinha, me desligar dele totalmente a ponto do meu cérebro já falar não pra ele. Isso até hoje acontece. Então, muitas vezes ele me chama, eu levo um tempo pra responder. Não é que eu tô fazendo de propósito, não é maldade. É que eu consegui, de fato, me desligar dele. Tipo, ele chama, mas eu... Tipo, sei lá, a hora que eu acho que eu termino... Tipo, eu tô aqui fazendo coração. Se ele me chamar nesse tempo, vai continuar. Quando eu terminar, eu paro, eu falo, oi, porque eu entendi que eu terminei aquilo e aí eu posso dar atenção. Gente, isso é uma forma... Eu demorou pra perceber isso quando... Eu não tinha, aliás, percebido que eu já tinha chegado neste estágio, não tinha notado que eu tinha conseguido, né, essa proeza, porque, cara, você conseguir isso é simplesmente incrível, significa que você tá conseguindo trabalhar focado, de fato, no que você está fazendo, ou seja, eu atingi o topo do foco e não era maldade, e eu só me dei conta que eu tava nisso quando ele falou, você tá com retardo? Porque só agora que você respondeu. E quando ele falou isso, pra mim aquilo foi um mega elogio. Eu falei, meu Deus do céu, finalmente eu consegui. Entendeu? Vocês têm noção da felicidade que eu fiquei quando ele falou isso. Você tá com retardo mental? Você tá retardado? Tipo, demorou pra ouvir, pra responder, né? Tá com atraso, tá com delay. Ele falou, tá com delay? Eu adorei, gente, isso foi assim, o máximo do máximo. Eu falei, ai, finalmente, pra mim foi tipo receber um Oscar, assim, do foco. Foi incrível. Eu não sei se com criança, com filho, isso é possível, tá bom? Porque com criança a gente tem que dar atenção. Mas para as pessoas que, sei lá, que convivem com todo o resto da família... Cara, se não for uma criança que precisa da sua atenção, faça isso, é incrível. Você vai ver a sensação de você ter conseguido isso, de ter focado... Cara, não preciso nem terminar de falar mais sobre esse método, que você vai ficar, enfim, feliz, tá? Então, basicamente, fala em você falar não pra todo o resto. E quando eu falo fala não, é isso. Você não vai dar atenção pra mais ninguém.
E quando eu falo de falar não para todo o resto, não é você ficar gritando, não, para de me chamar, não me chama, o quê? Não, agora eu não posso. Não é isso, tá bom? No começo vai ser um pouquinho, porque você vai ter que acostumar as pessoas à sua rotina, tá? Você vai ter que ensinar elas a respeitar os seus horários, você vai ter que impor os seus horários, elas vão ter que respeitar sim. Quando eu falo que tem criança no meio, é aquela coisa, você vai ter que ver que horário que você vai fazer aí com as crianças, se for uma criança pequena, tá? Se for uma criança maior, cabe você conversar com ela sim. E quando eu falo que com criança é mais fácil que com adulto, com criança é mais fácil que adulto. Se você falar pro filho, não sei, sei lá, se ele for um adolescente, tiver um pré-adolescente já com 10 anos, já tem plena consciência que ele não precisa estar te chamando o tempo todo, então, com 10 anos eu já tinha 2 irmãos, eu cuidava dos 2, então eu tinha plena consciência, né, da minha responsabilidade. Então, assim, com 10 anos eu acho que é uma idade legal para você sentar e conversar. Olha, a mãe vai trabalhar no horário tal e tal. Gente, fica aparecendo umas notificações no meu celular, atrapalha um pouco. A mãe trabalha no horário tal e tal e tal, não me chama nesse horário. Você vai ver, o seu filho vai respeitar, seu marido muitas vezes não, ou sua mãe, se mora junto, não vai respeitar, mas a criança vai. Então é por isso que eu falo que às vezes adulto é mais difícil de você adestrar, de você ensinar, do que a criança. A criança, ela tá aberta para isso, o cérebro dela está aberto para isso, tá bom? É muito legal você ensinar essa dica para os seus filhos também para estudar, tá? Anotar a hora que começa a atividade, a hora que termina, para eles focarem no trabalhinho deles, terminar mais rápido e ir muito melhor nas provas e tudo mais. Tá bom? Então isso serve para as crianças também, tá bom? Todas essas dicas. Então, basicamente, você vai trabalhar focado, você vai escolher uma tarefa que você vai fazer, você vai determinar um horário. Um exemplo que a gente dá aqui, tipo, das 9 ao meio-dia. Então, você vai se forçar das 9 ao meio-dia, você vai dizer não para todo o resto. Então, assim, você não vai pegar celular, você não vai ler e-mail, você não vai ler e-mail, você não vai ver notificação, você não vai responder o WhatsApp, não vai ver mídia social, nada. Eu tô aqui fazendo os corações, eu vou ficar das 9 ao meio-dia fazendo o coração e só. O que me ajuda a manter essa concentração é eu colocar aqui vídeo e tudo mais, ou um podcast. Tem gente que gosta de ouvir música. Maravilhoso, música também ajuda pra caramba a se concentrar. Então, você fica escutando música, coloca seu fone, não para todo o resto, e fica trabalhando das 9 ao meio-dia, só com aquela atividade. Anota a hora que você começa, a hora que você termina. Se você trabalha com produção, que nem é o meu caso, eu gosto de anotar o quanto que eu produzi naquele tempo, e aí no tempo seguinte eu tenho que produzir um pouco mais do que eu produzi no tempo passado, ou seja, eu estou melhorando a minha produção, a minha performance, tá bom? Então eu sempre fico analisando isso. Então eu determino o horário. Então um dos métodos é você determinar blocos de horário. Então, por exemplo, tem mães que vai conseguir trabalhar depois que seu filho vai dormir, quando a criança é muito pequena, né? Então, sei lá, a criança vai dormir 9 horas da noite, então você vai ter da 9 à meia-noite, né, esse período para poder trabalhar, ou das 9 às 11, para poder fazer o seu trabalho focado, tá? Às vezes um trabalho que você levaria o dia todo para fazer, com todas as interferências, se você se propor a trabalhar e falar não para todo o resto e trabalhar só naquilo, você vai terminar ela muito mais rápido do que terminaria nessas situações em que você tem que ficar dando atenção para Deus e o mundo, tá bom? Então a gente chama isso de bloco de tempo. Eu tô dando um exemplo aqui desse horário, mas é por isso que nos vídeos anteriores eu falei, olha pro seu tempo e veja qual deles você vai ter menos interferência para você separar um bloco de horário desse tempo que você tem ao longo do dia, qual dos blocos de horário que vai ser mais fácil de você trabalhar. É esse bloco que você vai começar a fazer o trabalho focado, tá bom? Vou tomar mais uma água. Aí vai dando tempo de vocês fazerem essa anotação, tá? Esse método de bloco de hora, eu vou ter que colocar meu celular pra carregar. Só um minuto.
Pessoal, eu vou ter que terminar, eu vou ficar segurando aqui a câmera porque eu não quero perder esse tempo que eu separei justamente para fazer esse trabalhinho aqui focado para vocês, porque sim, eu também tô separando um bloquinho de tempo aqui doando para vocês, tá? Então a gente vai continuar aqui. A gente vai falar agora dos perfis, tá bom? Que existem, a gente tem a metodologia, eu falei do bloco de tempo que você separa, só que o autor, ele também fala que existem 4 perfis, tá? Não necessariamente você vai trabalhar com este bloco de tempo. Então, para o seu perfil, você como pessoa, você vai ver qual que você vai se identificar mais, tá bom? Eu vou citar aqui todos os perfis, você vai ver qual que você se encaixa para você começar a planejar os seus dias aí de trabalho, tá bom? Então, assim, pega papel e caneta, porque agora vai ser bem interessante de você entender qual é o seu perfil. Você precisa identificar isso, tá bom? O primeiro perfil que o autor fala é do monástico, né? Como o próprio nome já diz, você vai se isolar literalmente do mundo por um período. Geralmente, quem utiliza, né, esse perfil monástico é muito conhecido assim a gente falar que escritores de livros costumam se isolar do mundo, vai morar numa cabana ou qualquer coisa assim para ele escrever aquele livro. Por que que muitos deles fazem isso? É porque eles saem dessa interferência, desse ruído que a gente tem em volta, e quando eu digo ruído é tudo, é família, mídia social, televisão, rua, barulho, tudo, tá? Ele vai se isolar literalmente. Então, ele vai falar, eu vou ficar 6 meses, 3 meses, 2 semanas, 1 semana, para poder executar tal projeto. Então, ele tem um projeto, às vezes é um livro, ou às vezes é uma ideia de empreendedorismo, e aí ele se isola justamente só para prestar atenção naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele está escrevendo, ou naquilo que ele está projetando ou planejando. Bill Gates costuma fazer isso, tá? Ele é uma pessoa... Gente, desculpa ficar mexendo no celular, esqueço. Mania de falar com a mão. Eu vou parar de ficar tremendo ele, tá? Então, assim, o Bill Gates, ele se isola para fazer determinado projeto, ele fica aí umas 2 semanas numa cabana, não sei aonde, né? Eu nem sei como que chama, mas enfim, não é o caso. Ele se isola para fazer aquele projeto, tá bom? Alguns escritores também costumam fazer isso. Mas aí você vai falar, mas Mayra, né, eu não tenho a mínima condições financeiras de fazer tal coisa. Cara, não precisa ser uma cabana num lugar paradisíaco, talvez seja um sítio, uma chácara de alguém da sua família e que você consiga dar essas escapadas e fazer, sei lá, um grande projeto da sua vida, que você precisa projetar, planejar, leva livros, leva o material que você precisa e se isole lá do mundo para que nada interfira você executar aquele trabalho, tá? Ou às vezes algum TCC, né, alguma tese, você precisa realmente se isolar do mundo para poder concluir ele de forma mais rápida e eficaz, com qualidade, né? Então, assim, se você parar para pensar, não é uma coisa tão impossível, mas ela é uma coisa mais difícil no nosso dia a dia. Eu mesmo nesse trabalho que eu tô fazendo aqui, eu gostaria de estar isolada no meio do nada fazendo, com certeza eu já teria terminado ele. Não tenho condições de fazer isso, eu tenho que estar aqui com todos esses ruídos, né? Então logo eu vou demorar mais para fazer. Então, qual seria a segunda opção? Então, nesse perfil monástico aqui, por mais que eu desejasse ele, a minha vida não se encaixa nele, tá bom? Aí a gente tem o segundo perfil, que é o bimodal. O bimodal, ele divide o tempo. Ele é muito legal, o bimodal. Então, assim, metade do tempo, né, você vai estar fazendo a sua tarefa principal, e a outra metade do tempo você vai estar fazendo as superficiais, tá? Quando eu trabalhava no laboratório, eu vou usar uns exemplos meus, tá bom? Quando eu trabalhava no laboratório, era um laboratório científico, e pela manhã eu não conseguia me concentrar no que eu realmente precisava para finalizar tal análise para fazer o envio lá para os pesquisadores. Então, o que eu fazia? Eu dividia o meu tempo, assim, da manhã, fazer os trabalhos superficiais, que era responder e-mail, tirar as dúvidas do pessoal, não sei o que, organizar lá a sala do laboratório, blá, 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 agenda, não sei o que.
E no final do dia, eu focava só naquilo que eu precisava me concentrar ali nos números. A não ser, é claro, que eu tivesse realmente com muito trabalho e aí eu precisava tanto de manhã quanto de tarde finalizar alguma análise, mas geralmente eu dividia o meu dia assim, tá? Eu dividi o tempo em fazer uma tarefa realmente primordial, não deixando nada, né, me atrapalhar. Eu também deixava já tudo que as meninas tinham para fazer, então eu fazia uma listinha, já justamente para elas não ficarem a cada hora perguntando: Mayra, o que tem para fazer? Mayra, o que tem para fazer? Mayra, o que tem para fazer? Então eu já deixava lá a lista de tarefas para elas e eu falava: vocês executam na ordem que vocês quiserem. Se tinha alguma tarefa em que precisava ser executada naquela ordem, aí eu passava para elas, senão eu falava: fique à vontade, use você o seu tempo, você é estagiária, você tem menos tempo do que eu, mas essa tarefa que eu te passei, eu sei que ela é o suficiente para ser cumprida no dia. É muito legal quando você tem experiência na área e consegue falar isso com propriedade para o seu funcionário, tá? Você tem que entender o que o seu funcionário faz para você também dar as tarefas para ele, porque só dar tarefa todo mundo dá, né? Então eu entendia o tempo de execução das coisas, eu sabia o tempo que elas levariam para executar e o tempo que elas me deixariam livre, ou seja, sem interferência nenhuma, tá bom? Então eu dividi o meu tempo assim. Se você é uma mãe em que a criança está indo para a escola, ou que você tem uma babá em meio período, ou sei lá, sua mãe consegue cuidar do seu filho em meio período, é uma maneira bem legal para você estar dividindo o seu tempo também, tá? Dividir ele em duas partes. Uma que você precisa executar, você é artesã, você precisa executar aquele pedido de forma mais rápida, mais focada. Aí você tira toda a interferência que está em volta de você. E aí depois que você já estiver fazendo as atividades mais superficiais, o seu filho pode voltar a ficar ali no ateliê junto com você. E você consegue dar atenção para ele, para o seu ateliê ao mesmo tempo, né? Que não vai exigir um trabalho tão focado, tá bom? Tem o bimodal. O terceiro perfil, ele é o rítmico. Esse eu trabalho muito com ele, no momento eu trabalho muito com ele. O rítmico, falam que ele é o normal do ser humano, tá? Então, ele é mais fácil de trabalhar. Então, você cria a sua regra de blocos de tempo na mesma hora e durante esse tempo de trabalho focado. Então, todo dia, naquela mesma hora, eu me forço, né? Eu tenho que me disciplinar a fazer aquele trabalho bem focado. Então, eu separo lá que das 9 às 11 eu vou fazer só aquilo e não vou fazer nada. A casa pode estar suja, o mundo pode estar caindo aí fora. Eu estou naquele momento focado meu. E aí eu paro uns minutinhos, 20 minutos, uma hora, para poder fazer uma coisa mais leve, mexer lá nas mídias sociais, responder as pessoas que estão me chamando no WhatsApp, tá fazendo vídeo aqui pra vocês. Aí daqui a pouco eu desligo esse vídeo e volto pro meu trabalho focado novamente, tá? Esse é o rítmico, tá? Mas você tem que ter disciplina com ele. Você não pode um dia da semana trabalhar dessa forma, no dia seguinte não. Porém, o rítmico, ele fala que se você, ele tem um outro exemplo, se você, por exemplo, tem uma atividade em que ela não precisa ser necessariamente diária, né? Se você se propor, se você realmente for fiel a isso, tá bom? Existe uma opção em que você fala: um dia da semana eu vou trabalhar para executar aquela tarefa. Isso se essa tarefa for possível ser executada em um dia só. Então você só vai focar naquela tarefa. Então você está se propondo a finalizar, a fazer aquela tarefa. Por exemplo, se você está fazendo um curso online, você fala que toda quarta-feira, se toda quarta-feira, das 9 às 11, você vai estudar tal matéria. Toda quarta-feira, você vai ter que ser muito disciplinado, você está se propondo a isso, tá? Ou não, senão, existe uma outra opção. De pessoas que trabalham uma semana só com trabalho focado e a outra semana ela trabalha só com coisas superficiais. Basicamente, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tô uma semana de produção, eu vou usar o exemplo do ateliê.
eu preciso executar essas peças. Então, durante uma semana eu vou trabalhar somente com elas, um bloco de tempo que eu, no planejamento, eu vou ver quanto tempo que vai ser necessário para executar essa tarefa. E naquela semana eu me proponho a ficar inteiramente executando somente ela. E na semana seguinte, eu vou me propor a cuidar somente de trabalho superficial, que eu, Mayra, consideraria as mídias sociais. Hoje, as mídias sociais, elas são superficiais para mim, tá bom? O trabalho essencial é a minha produção. Então, é assim que eu divido o meu trabalho, tá bom? Você que vai dividir o seu da maneira que você achar melhor. Então, esse é o rítmico, tá? Você tem essas opções. E aí a gente vai para o último, que é o jornalístico. O jornalístico, ele é muito interessante, porque ele fala que a pessoa ela vai entrar em modo focado a qualquer instante. É aquela pessoa que está conversando com você ali, está numa roda de amigos, eles dão um exemplo assim. Você está ali numa roda de amigos e de repente você tem um insight para o seu livro, você se isola, vai para um canto e começa a escrever páginas e páginas do seu livro, depois você volta e continua ali num grupo de amigos, tá? Aí eles chamam isso de jornalístico, de perfil jornalístico. Eu não entendi muito. Diz que ele mescla, assim, que acontece? Ele, em qualquer instante, né, ele se desliga de todo o resto e ele consegue, mesmo naquele barulho, mesmo naquele bar, se concentrar em escrever o trabalho dele. Eu acho que esse jornalístico, eu acho que eu fiz isso daqui com meu marido no ano passado, em que ele ficava me chamando e eu tive aquele delay, porque eu estava inteiramente focada aqui no coração e só quando eu terminava ele, que aí meu cérebro voltava pro mundo do caos de novo. Era como se virasse uma chavinha mesmo. Eu posso dizer que eu perdi essa habilidade. Eu fiquei um tempo trabalhando numa loja, em comércio, com muito barulho, muita zona, muita bagunça, assim, que é um comércio mega movimentado. E eu perdi esse tato, assim, de estar aqui em casa trabalhando focado e não ficar prestando atenção nele. Eu perdi um pouco disso, tá? E não consegui aplicar isso lá no trabalho. Foi muito difícil fazer essa mesma aplicação. Tipo, às vezes eu falava assim, eu vou sentar aqui para cadastrar um produto e vou me desligar de todo o resto. Eu juro que eu tentava, mas cliente é uma coisa complicada. E como a empresa não era minha nem nada, e mesmo se fosse, eu não ficaria ali cadastrando. Mas eu não podia também ali falar pro cliente, olha, eu não vou te atender. Ele não entende, ele acha que você tá ali, que você tem que atender e ponto final, não importa o que você esteja fazendo ou o que você não interessa. Ele quer ser atendido. Então eu não conseguia e nem podia falar não pro cliente, então logo eu não poderia ficar focada, tipo, ignorando ele, tipo, eu não podia estar ali fazendo uma atividade e ignorando o cliente, tipo, vou fingir que ele não tá aqui me chamando. Não podia fazer isso, né? Então, óbvio que eu não consegui fazer isso no trabalho. Entenda que às vezes tem perfis que você não consegue aplicar dependendo do lugar do que você trabalha, do que você faz, você não vai conseguir aplicar isso, tá bom? Tanto que esse do bimodal, eles dão exemplos de pessoas que trabalham também em empresas em que você tem uma secretária que vai poder atender todo o resto de telefone, de recados e tudo mais. Ela já tá ciente que não vai poder te chamar naquele período. Mas a gente está falando de trabalho dentro de casa, de conciliação, de trabalho, de rotina de casa e tudo mais. A primeira coisa que eu falo para as pessoas é conversem, se você tem já filhos que entendam, né? Que já tem um certo entendimento, conversem com seus filhos, tá bom? Conversa com seu marido. Não é porque você vai conversar e que tudo vai dar certo. Vai depender de você sempre estar reforçando e relembrando eles, tá bom? Então, basicamente é isso. É um exercício diário para você e para eles. Vai chegar um momento em que você vai sim conseguir trabalhar inteiramente no seu trabalho sem que todos ficam te atrapalhando. Mas vai depender de você. Se você é uma pessoa que para atender essas pessoas a cada chamada, elas nunca vão entender que você de fato está fazendo um trabalho focado, tá bom? Ou seja, trabalhando no seu ateliê, na sua casa. Elas vão achar que você está em casa e que você tem que estar ali ao dispor delas e acabou. Elas nunca vão levar a sério o seu trabalho, tá?
Tente usar um exemplo que quando as pessoas vão trabalhar fora, elas estão com o celular e alguém liga para elas, elas vão falar, não posso falar, estou no trabalho. Comece a falar isso para as pessoas. Você já conversou com elas, já sentou, já explicou e elas continuam interferindo em vocês? Comece a falar, não posso falar, estou trabalhando. Estou trabalhando. Estou trabalhando. E vai falando isso que nem um mantra para eles, que uma hora vai enfiar no cérebro deles, eles vão entender. Você também vai entender e você não vai ficar interferindo com nada. Por exemplo, meu marido muitas vezes me pedia algumas coisas e são coisas que você não precisa parar naquele momento para fazer. Você pode fazer em outros momentos, né? Você pode resolver aquele problema em outro momento, não exatamente naquele que ele tá falando. Então eu falava assim, não vou resolver isso agora. Quando eu puder parar, eu paro para poder fazer e resolver. E foi assim com muita insistência, né, com ele, em que chegou o momento que essas interferências pararam. E mesmo quando tem, ele já sabe que não adianta ficar ali batendo boca, que eu não vou parar meu trabalho para fazer aquilo naquela mesma hora, a não ser que de fato precise. Mas caso contrário, eu não vou. Então, graças a Deus, as brigas pararam por isso. Porque quando a gente se propõe a fazer essas mudanças, e como eu disse que a culpa sempre é nossa e não do outro, né? Porque é você que não ensinou o outro a entender o seu tempo e o seu trabalho, então a culpa é sua. Dá trabalho pra caramba pra você tirar as pessoas que estão em volta de você desse costume. Elas têm costume de te chamar, elas têm costume de pedir as coisas pra você e tudo mais. É costume. Até você desacostumar elas, vai dar trabalho, vai doer, você vai chorar, você vai ficar chateada, você vai se irritar, a gente se irrita muito. Dá muita dor de cabeça, tá? E falando da dor de cabeça, é muito importante vocês entenderem que no primeiro dia, nos primeiros dias em que vocês vão estar fazendo esse tipo de atividade, né, de trabalho focado, você vai sentir muito sono. Tipo, você se propôs a começar a estudar para um concurso público e dividiu aquele bloco de tempo para isso. As primeiras horas vão ser assim muito difíceis, não é porque você gosta ou que você quer que você vai conseguir se manter acordada. A sua cabeça literalmente vai doer, o seu cérebro não está acostumado àquilo, você está colocando ele de fato para trabalhar. Ele é um músculo mesmo, porque quando a gente, né, faz a academia, o primeiro dia, as primeiras semanas, né, você volta andando que nem uma pata-choca, né, porque o negócio dói, você vai sentar, dói, você vai dar risada, dói, você vai levantar, dói, você vai respirar, dói. Não é diferente com o cérebro da gente, tá bom? E se você começa a fazer isso numa semana e na outra você não faz mais, você vai sofrer consequências sérias disso, tá? Porque você vai ficar muito irritado, porque você sabe que é possível trabalhar, aí no outro você mesmo se bagunçou a sua rotina, resolveu acordar uma hora mais tarde, ou sei lá o que você foi fazer da vida, que aí você cagou todo o resto da sua semana, você vai ficar irritado com você, só que você vai descontar em todo mundo que tá ao seu redor. Você vai pirar, então cuidado, tá bom? Por isso que eu falo da disciplina, tá? Então, assim, o Ministério da Saúde adverte. Você vai trabalhar focado, né? Porque senão tem pessoas que trabalham assim um tempo focado e depois elas saem dessa rotina, dá uma pirada, viu? Dá um treco na cabeça. E eu digo por experiência própria, porque quando eu fui trabalhar, que eu saí desse trabalho focado que eu tava aqui, para ir trabalhar numa loja, num comércio, gente, eu não era gente. E no começo eu entendi, né, aliás, chegou um tempo, não foi nem no começo, chegou um tempo que de fato, eu entendi o porquê que eu tava sofrendo tudo aquilo. Não era culpa da rotina do local, porque o local sempre trabalhou daquela forma, e não era minha nem nada, mas é porque o meu cérebro, ele tava tão acostumado a trabalhar num modo focado. A minha avenida aqui, vocês estão vendo, é um barulho do cacete. É barulho o dia inteiro essa praga dessa avenida. Mas eu consigo me desligar completamente dela, né? Quando eu presto atenção nela, eu fico irritada. Vocês perceberam, né? Que eu fiquei irritada agora por conta de moto. Moto me irrita demais. Mas quando eu tô aqui costurando, gente, sério, eu me desligo completamente dela. Eu vou começar a prestar atenção nela de novo quando eu vou deitar. E eu falo, essa avenida é barulhenta mesmo. Porque é aquele momento que eu
que eu parei aqui daquele trabalho focado, tá? Então, quando eu fui trabalhar na loja, não existia mais esse período de foco. Era tudo muito... Eu tinha que prestar atenção em muitas coisas, em muitas pessoas. Ou seja, eu não conseguia focar em uma atividade e eu não estava acostumada mais, né, a focar em várias, né? Cara, aquilo ali deu um curto-circuito na minha cabeça. Eu tinha dores de cabeça todos os dias, não era por conta da máscara. Eu fiquei associando a máscara, mas quando eu ouvi esse podcast, quando eu vi, né, esse estudo, caiu por terra, assim, todos os sintomas que eu tive quando eu fui trabalhar. Nesta segunda-feira aconteceu a mesma coisa, eu tô de novo aqui em casa, um tempo trabalhando focada. E aí, depois de muito tempo, eu resolvi sair, ir lá no centro. Eu voltei acabada, né? Eu voltei, assim, muito cansada. Aí é por isso que eu até conversei com a minha chefe querida, falei pra ela, olha, quando eu voltar, eu quero ficar aí um tempo trabalhando em algum lugar escondido, porque o que eu vou fazer? Eu vou desacostumar o meu cérebro um pouco a isso. Então, eu vou trabalhar ali focada com uma atividade e metade do período eu quero trabalhar na bagunça. Eu quero acostumar meu cérebro às duas coisas. Eu vou ter que acostumar ele. Só que eu quero fazer isso em doses leves. Eu não quero impactar ele como eu fiz no ano passado, porque isso gerou consequências físicas muito fortes. As dores de cabeça eram muito intensas, o estresse, o nervosismo e a minha capacidade de memória, ela foi completamente afetada. Então, assim, é sério, gente. Você trabalha mesmo com a cabeça. Aí você tá falando, nossa, Mari, eu nem vou começar isso daí. Então, não faça isso, comece. Né, trabalhe. Se você quer trabalhar em casa, é só você saber disciplinar. E a partir do momento que você entende isso, porque no ano passado eu já sabia trabalhar focada e nem sabia que sabia trabalhar focada. Eu só sabia que que eu era bem disciplinada. E quando eu tive essas consequências de quando eu tive essa mudança muito drástica de rotina, eu não entendia os sintomas, eu não sabia. Hoje eu sei. E é por isso que eu estou compartilhando com vocês. Então, vocês sabem que se vocês tiverem essa mudança de chavinha, tipo, hoje eu tô trabalhando muito com isso daqui. Aí na semana seguinte eu resolvo bagunçar toda a minha agenda, você vai sofrer consequências disso. Ou se você tá trabalhando aqui nessa rotina e de repente te convidam para trabalhar em algum lugar, saiba que você vai ter que entrar com essa nova rotina com doses homeopáticas. Porque se você muda de uma só vez, o seu físico, o seu corpo, o seu cérebro, ele sente isso de uma forma muito louca pra ele. Ele fala, meu, você tava aqui bonitinha trabalhando e de repente você bagunçou toda a sua vida. Ele vai sentir e ele vai doer. Quando eu falo que vai doer os vídeos aqui, é porque vai doer de verdade. A gente vai dar uns croques aqui na cabeça de verdade. Mas, gente, isso é pra vocês verem como que as metodologias... como que um livro de desenvolvimento pessoal, ele não é brincadeira não, entendeu? Mas levem muito a sério. Entenda que todas essas atividades que vocês vão fazer, que vocês vão organizar o dia de vocês, de alta performance e blá, 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 eles vão ajudar a sua vida em um todo, entendeu? Até a ter mais paciências com certas situações e pessoas, porque você passa a conhecer elas de fato. Então, assim, quando você conhece o outro, se coloca no lugar do outro, você consegue conversar melhor com ele, você consegue se entender melhor com ele, tudo funciona. Quando você se comunica, funciona, tá? Então, faça isso com você mesmo, converse com si próprio, organize o seu dia, entenda a sua agenda, entenda qual tempo vai ser melhor para você trabalhar focado. Trabalhe focado, se desligue de todo o resto. Põe um fone de ouvido, liga um vídeo, sei lá, alguma coisa que faça você ficar fazendo aquele trabalho focado de modo muito concentrado. Isso é concentração total, é uma atenção total naquilo que você está fazendo. Você vai ter resultados muito bons no final disso tudo, tá bom? Muitos estudantes já entenderam também o que é o trabalho focado.
eles conseguem fazer isso e sair passando em tudo quanto é primeiro lugar que tem aí das faculdades, ou seja, isso não independe da idade, tá bom? Os japoneses fazem isso desde sempre, é por isso que eles são excelentes naquilo que eles fazem, então eles são ótimos naquela atividade que eles fazem, justamente porque eles trabalham com, né, eles cresceram nessa questão do trabalho focado, né, de controlar o tempo, de disciplina, de foco e de repetição. Quanto mais você faz essas atividades, melhor. É aqui, nas primeiras semanas vai demorar para você criar essa rotina, você vai criar a rotina, mas não saia da rotina de uma só vez, tá bom? Se você for mudar de emprego, ou falar, chega, não vou trabalhar mais com artesanato, enfim, não saia de uma só vez, assim, mude, tipo, se todo dia naquele horário você fazia aquela atividade, de repente, no dia seguinte você não faz mais aquela atividade, o seu corpo vai sentir falta e ele vai estressar você de alguma forma, tá bom? Física ou psicologicamente ele vai te estressar. É que nem quem tá acostumado a fazer caminhada, corrida, a pessoa, uma vez que ela acostumou o corpo dela àquilo, ela sente uma falta absurda se ela não vai, e aí ela fica irritada. Você entende que isso é uma coisa natural? Entende? Quando o corpo acostuma, meu amor, ele acostuma e ponto final. É por isso que a gente tem que fazer ele se acostumar a coisas boas e não às coisas ruins, tá bom? Então, cuide-se. Espero que vocês tenham entendido o que é trabalho focado, tá? E deixa eu ver se tem mais coisa pra falar, que, gente, é muita coisa pra falar sobre esse assunto. Então é isso, a dica, ó, vou fazer um resumão aqui de tudo, tá bom? Então vamos ao resumo. Vamos lá, as dicas são, né, o primeiro passo, qual é o seu perfil? Então você vai determinar lá daquele perfil, se você volta o vídeo e escuta de novo com mais calma. Tem lá os 4 perfis que eu falo, né, sobre que tipo de trabalho focado que você vai fazer, você tem que achar qual é o seu perfil, tá bom? Aí o segundo passo é você implantar o ritual, então você vai definir lá o seu perfil, qual horário, dia da semana, ou bloco de tempo do dia, que você vai exercitar esse trabalho focado. Eles falam que você focar no crucial, né, no que é mais importante, e o resto do dia você foca nas atividades mais superficiais também. É uma forma de você trabalhar melhor com essa questão do trabalho focado. Uma dica muito importante, atue nas medidas de resultado e direção. Nos primeiros vídeos aqui dessa série, eu falei de você mensurar, né? Tem empresas que pega lá e mensura o seu trabalho, falando se você trabalhou bem ou não, feedback, né? Eu falei do feedback, mas é você fazer o seu próprio feedback, então você mesmo vai mensurar qual foi o resultado que você teve e as direções que você tomou, a direção que você tomou, se você conseguiu tomar só aquela direção, se você teve que fazer alguns desvios de rotas. Ou seja, comecei a trabalhar essa semana, dar um exemplo na prática. Comecei a trabalhar esta semana e aí eu sabia que eu tinha que fazer X corações durante esse período, só que no final eu consegui fazer só Y, né? E quanto tempo eu demorei e quais foram os fatores externos que atrapalharam naquele resultado. Ou, se for o contrário, quais foram os fatores externos que me ajudaram a atingir o resultado, atingir a minha meta, ou inclusive além da meta, que às vezes acontece, a gente atingiu o além, aí a gente fala, nossa, o que eu fiz que eu consegui atingir mais ainda do que eu tinha me proposto? E aí você faz um feedback do que aconteceu naquele dia ou naquela semana, tá? Então você mensura o seu resultado e a sua direção. É muito importante isso. E também, resultado, você pode mensurar, né? Se você não trabalha com uma produção assim muito longa, que nem é o meu caso, se for só de encomendas pequenas, o resultado eu costumo colocar o quanto eu ganhei naquela semana também, tá bom? Isso daqui dá um incentivo absurdo. Placar atraente, né? Então, assim, coloque pra você, na sua frente, na sua parede,
tudo que você conseguiu, né, as medidas, conte os pontos, né, as medidas de direção que foram favoráveis, né, o que você fez que você conseguiu atingir o seu objetivo, tipo, eu vi que ficando escutando música quietinha tal hora de tal hora eu consegui atingir uma pontuação maior de trabalho, eu consegui executar mais a tarefa, consegui terminar de ler aquele capítulo do livro, enfim, eu não sei o que você vai se propor a fazer nesse trabalho focado, tá? Que pode ser várias atividades. E aí o último é o das reuniões, eu falei disso num vídeo anterior, que você vai criar reuniões. Neste caso, se você trabalha sozinha, você vai criar reuniões para você mesmo. Você vai se autoavaliar, tá? Moto. Você vai se autoavaliar. Então, você vai pegar esses resultados, esses pontos, todas as coisas que você fez e ver o que você fez de legal, o que você não fez, o que aconteceu aquela semana, o que você pode melhorar na próxima, tá bom? Façam isso porque é muito legal, tá? E é isso, gente, mega longo, talvez eu divida esse vídeo, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou ver aqui, tá? Mas ele tá riquíssimo em conteúdo, em explicação. Desculpa, até engasguei. Eu trabalho dessa forma e isso funciona, tá? Isso funciona no final do mês, isso funciona na sua vida. Eu dei alguns exemplos aqui básicos, realmente funciona, são satisfatórios, faz toda a diferença, tá bom? E mesmo que você não tenha encomenda para estar fazendo isso, se propõe a estar criando, né? Eu vou tirar metade do dia ou 1 hora para poder pesquisar novos trabalhos, aprender técnicas diferentes. Uma dica que eu deixo aqui para vocês que são artesãs. Assista vídeos de técnicas assim antigas, não importa, assista. Você vai ter um insight com aquilo que aquela artesã está fazendo. Ela está fazendo negócio num pano, mas aí você tem um insight para fazer aquilo lá numa madeira. Então, assim, assista técnicas, veja coisas antigas, novas, diferentes, atuais. Assista tudo que você puder, mesmo que você não tenha encomenda. Assista tudo aquilo que você tem vontade de fazer. Quero mexer com papel. Procure tudo quanto é coisa que você pode olhar nesse mundo aí de papelaria, tá bom? Desde as mais antigas até as mais atuais. Pega um caderninho ali, com certeza a ideia vai surgir. E ali você aproveita aquele momento que você não tá tendo encomenda nenhuma, em vez de você ficar resmungando lá na sala, assistindo a televisão, falando que o mundo tá acabando, você acaba tendo uma ideia legal de venda de um produto, né, a solução para a vida de alguém, não sei que ideia que você vai ter, mas é isso, não vá pro ateliê só quando você tem uma encomenda, vá pro ateliê para estudar, vá pro ateliê para organizar ele, vai pro ateliê para aprender uma técnica diferente, aproveita aquele momento ósseo que você tá tendo, de não ter encomenda nenhuma, tá bom? Então, essa dica é muito preciosa, tá? Não vá pro seu ateliê, não sente no seu espaço de trabalho somente quando você tem encomenda. Não faça isso. Quanto mais você deixa o ateliê, se você deixa o seu ateliê um dia, ele vai te largar 1 semana. É que nem tocar flauta. Tá? Quem toca flauta fala que se você estuda a flauta, se você deixa de tocar ela um dia, ela vai te esquecer durante 1 semana, ou seja, um dia que você deixou de tocar a flauta, quando você tocar ela no outro dia, a sensação que você vai ter é que você não sabe mais tocar. Então o ateliê, ele te larga, assim como a flauta, tá bom? Ele vai te largar, então não largue ele. Se você quer ter encomenda sempre fique com ele, tá bom? É essa dica, estudem, voltem o vídeo, pega lápis, papel e caneta. O que eu tô falando aqui, eu não sei se tem em algum curso, se tiver vai ter em algum curso que é pago, ou você teria que estar comprando esse livro, né, do Cal Newport, né, você teria que estar lendo esse livro, também gastaria dinheiro lendo o livro. Você tem a opção aqui de ouvir o podcast e você mesmo tirar os seus próprios insights, eu vou deixar o link aqui. Você mesmo vai estar tirando os seus próprios insights do que você vai estar ouvindo, entendeu? E se você quer aprender alguma coisa, quer mudar a sua vida, não vai ser em um vídeo de 10, 15 minutos que vai conseguir fazer isso não, tá? É por isso que eu não tô nem preocupada com o tempo que todos esses vídeos vão levar.
tá bom? Vai ser um blá 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 mesmo aqui, que se você não gosta de ouvir, você não gosta de aprender, e a sua vida vai continuar do mesmo jeito que ela tá hoje aí, tá bom? É isso, gente. Beijo, fiquem com Deus, curte, se gostou, tá? Curte aí todo esse conteúdo, eu vou ficar muito feliz com a sua curtida. Se você não gostou também, não tem problema, pode descurtir, curte do mesmo jeito, aliás, tá bom? Compartilha com outras pessoas também, porque isso não serve só para artesã, serve para qualquer pessoa, para ela estudar, fazer o que ela quiser da vida ou mudar a vida dela. As dicas que eu dei aqui nesses vídeos, elas vão ajudar muito. Nem que seja só para ela clicar no link que vai ter aqui embaixo desse vídeo, tá? Nem que seja só pra isso. Eu tô até engasgando. Eu só tô aqui, ó, atrás olhando a louça que tá me esperando ali, ó. Vou lavar na janta. Tá bom? É isso aí, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.